Intitulado Get Out no original, Corra é um filme de suspense e de terror psicológico do norte-americano Jordan Peele, tratando-se do primeiro longa-metragem que ele dirigiu. O filme começa com um afro-americano andando pela rua deserta de um subúrbio repleto de mansões. Falando com alguém no celular, ele comenta que se sente desconfortável e isolado ali por ser o único indivíduo negro. Subitamente, aparece um carro que se aproxima cada vez mais, tocando a música de Run, Rabbit, Run, Corra, Coelho, Corra. É uma música lançada em 1939. Aí ele fica com medo e começa a fugir, mas acaba sendo atacado e sequestrado. Aí o filme pula para o apartamento do Chris, que é repleto de imagens preto e branco. O fotógrafo Chris está arrumando a mala para viajar e conhecer os pais da namorada. O clima entre ele e Rose é de romance, mas o protagonista está tenso e questiona se a família dela sabe que ele é negro. Com um tom de ironia, menciona que é a primeira relação interracial da namorada e não quer ser recebido com armas pelos pais dela. Rose, fala que os pais não são racistas e faz questão de referir que votaram em Barack Obama em seus 2 mandatos. Durante a viagem, a namorada reclama do vício de Chris em jogar o cigarro dele fora, pedindo para ele jogar fora, declarando que ele não pode fumar em casa dos pais dela. Para se despedir, o protagonista liga para o melhor amigo Rod, que vai ficar tomando conta do seu cachorro. O agente da TCI, Transport Security Administration, fala brincando que o Chris não deveria ir porque pode ser perigoso. Logo depois, um veado atravessa a estrada e Rose acaba atropelando o animal, que morre em seguida. Quando um policial aparece, logo em seguida começa a implicar com Chris, que fica nervoso, mas Rose parte em defesa do companheiro, não permitindo que maltratasse o Chris. Chegando na casa dos Armitage, Chris é recebido de forma afagável pelos sogros que o abraçam e se mostram felizes em conhecê-lo. Miss é psiquiatra, o Dean, neurocirurgião. A casa fica em um local deserto, não existem vizinhos nem movimento das redondezas. Georgina e Walter, a empregada e o jardineiro que trabalham por lá, são afro-americanos e se comportam de um modo estranho, até robótico. Jim explica que foram contratados para cuidar de seus pais idosos e continuaram trabalhando para a família depois do seu falecimento. O casal pergunta sobre a sua família e ele hesita, mas no final revela que foi criado só pela mãe, que faleceu quando era criança, vítima de um atropelamento. Durante a conversa, os sogros percebem que o protagonista é fumante, e Miss, a mãe da Rose, se oferece para curar o hábito com uma sessão de hipnose, que o fotógrafo recusa. Jim anuncia que no dia seguinte será a festa em homenagem do avô de Rose, com uma visita de muitos amigos da família. Quando escuta essa frase, Georgina se revela nervosa e acaba derrubando o copo do visitante enquanto está o servindo. Miss reage de uma forma brusca, mandando a funcionária descansar no seu quarto. Jeremy, o filho do casal, chega de repente. Ele estuda medicina para ser igual ao pai. Seu comportamento é extremamente arrogante e ofensivo, fazendo comentários preconceituosos sobre o cunhado e até chegando a desafiá-lo para uma luta. Antes de irem dormir, Rose se desculpa pelas ações da família e revela estar chocada com a postura deles. Chris reage com naturalidade e responde: apenas eu te avisei. Em seguida, sem conseguir dormir nessa noite, o Chris vê a porta entreaberta e resolve sair para fumar um cigarro. De repente, Walter surge correndo na sua direção e quase o derruba, mas ele desvia a tempo. Momentos depois, ele vê Georgina se olhando no reflexo da janela e sorrindo de um modo sinistro. No corredor, ele se encontra com Miss, que o convida para conversar no seu escritório. Enquanto falam, a mulher o hipnotiza, mexendo o chá com uma colher. Sem controle, ele é forçado a falar
sobre a noite que a mãe morreu. Aí ela faz o jovem se sentir culpado por não ter acudido depois do acidente. Chorando, Chris se sente afundado no vazio e vê o que acontece em volta ao longe, como se estivesse trancado na sua cabeça. Na manhã seguinte, acorda do lado da namorada e questiona se foi um sonho. No entanto, quando encontra o Walter, que pede desculpas pela noite passada e pergunta se a sessão de hipnose foi boa, ele percebe que foi real. Aí Chris percebe que não tem mais vontade de fumar e fica enjoado só de ver um cigarro. Algo que ele comenta que a parceira ignora o assunto e não liga para os comentários sobre a postura bizarra de Walter. Quando a festa começa, Rose fala para o namorado sorrir o tempo inteiro. Os convidados, todos pessoas mais velhas, ricas e caucasianas, demonstram interesse no rapaz, mas os seus discursos são cheios de estereótipos. Suas perguntas são cada vez mais invasivas e todos parecem objetivar seu corpo, a ponto de uma das mulheres tocá-lo sem nenhum pudor. Desconfortável, o visitante vê outro homem afro-americano ao fundo e vai falar com ele. Logan King, como se apresenta, fala devagar, com um tom muito formal, e apesar de ser jovem, se comporta como um homem idoso. A conduta de Logan deixa o fotógrafo desconfiado e se questiona sobre o que está acontecendo ali. Nesse momento, ele decide se afastar da multidão e conhece Jim Woodson, o homem cego e cadeirante que também estava sozinho, dono de uma galeria de arte. O homem conta que foi perdendo suas capacidades visuais e motoras. No seguimento de tudo isso, Chris liga para Rod, ansioso para contar o que aconteceu. O agente fala que para ele tomar cuidado com uma hipnose e questiona se Georgina, Walter e Logan não foram escravizados por aquelas pessoas. De volta ao quarto, Chris repara que deixou o celular carregando, mas alguém retirou do fio e comenta com Rose que Georgina mexeu nas suas coisas. Um pouco mais tarde, a empregada chega a pedir desculpas. O protagonista tenta conversar com ela e confessa que está nervoso com as perguntas dali. A Georgina mantém um sorriso e defende os Armistages, enquanto as lágrimas vão caindo no seu rosto. Essa não é minha experiência. Eles nos tratam como família. Quando regressa à festa, Chris é cercado pela multidão que pergunta se ser negro é uma vantagem ou desvantagem na sociedade. Procurando apoio, ele passa a questão para Logan, que afirma que nunca se sentiu vítima de preconceito. Apesar das palavras apaziguadoras, a sua expressão é de sofrimento, tanto que o nariz começa a sangrar. Depois desse momento, o visitante resolve tirar uma foto dele, e quando o flash dispara, o comportamento de Kim se altera. Se lançando na direção de Chris, ele o empurra enquanto repete, gritando: "Corra, corra, vá embora daqui." Logan é hipnotizado por Miss e regressa à personalidade de antes, alegando que se tratou de ataque de epilepsia. Afastado da família, Chris comenta que durante o episódio ficou com a impressão que conhecia aquele homem de algum lugar. Enquanto isso, na festa, Jim conduz uma partida de bingo que parece ser, na verdade, um leilão silencioso com um retrato do visitante. É Jim Woodson, o artista cego, que vence. Chris está decidido a partir, mas lembra da culpa que sente por não ter procurado a mãe na noite de sua morte e não tem coragem de abandonar o Rose ali. Horas mais tarde, ele manda uma foto que Logan King para Rod. Ele o reconhece, DRE, um homem que eles conheceram há anos atrás, mas está totalmente diferente. É quando faz a mala para ir embora. Chris começa a mexer nas coisas da namorada e encontra dezenas de fotografias. Em todas elas, Rose está posando de forma apaixonada com um homem afro-americano diferente. E numa está com uma mulher, a Georgina.
É assim que ele percebe que é apenas uma vítima mais recente de uma armadilha arquitetada por Rose e sua família. Apesar das tentativas de ir embora, o fotógrafo é barrado e Missy consegue fazê-lo desmaiar, apenas batendo com a colher na xícara de chá. Inconsciente, ele se sente caindo num vazio, como num buraco sem fundo, e apenas consegue ver de longe o que está acontecendo. O seu corpo, por outro lado, está amarrado a uma cadeira e trancado num escritório. Rod tenta ligar para ele várias vezes, mas o celular está desligado. Aí resolve procurar DRE na internet e descobre que ele está desaparecido há alguns meses. Chris desperta e é forçado a assistir uma propaganda narrada por Roman, o patriarca da família. As imagens tinham sido filmadas anos antes. Rose e Jeremy ainda eram crianças e surgem acompanhando os pais e os avós. No vídeo, Roman se dirige a quem está assistindo com entusiasmo, declarando que foi escolhido por causa das suas aptidões físicas. Ele anuncia também que seu espectador irá fazer parte de algo maior, o processo coagula, desenvolvido pela família para a ordem secreta da qual faziam parte. Durante esse tempo, Rod continua procurando o amigo e pede ajuda para alguns detetives que riem da situação e acham que ele está paranoico. Depois de ligar para Rose, que fala que o fotógrafo foi embora dias antes, percebe que vai ter que ir atrás dele. Quando volta a si, em desespero, ele vê a imagem de June Woodson, o dono da galeria de arte que tinha conhecido mais cedo. Ele passa a descrever o procedimento a quem serão submetidos. A hipnose é a primeira fase, depois preparação mental e finalmente o transplante. Ou seja, o cérebro de June será colocado no lugar do Chris, mas uma parte da mente dele ficará lá, preso no fundo da sua consciência. Vai poder ver e ouvir, mas não terá controle sobre si mesmo. O homem sublinha que, no caso dele, não se trata de racismo. Ele quer roubar o talento de Chris para a fotografia. O pânico do protagonista é tanto que ele começa a desfazer os braços da cadeira, com o algodão que vai saindo. Consegue tampar os ouvidos e assim resiste à próxima sessão de hipnose. Quando Jeremy vem buscá-lo para a cirurgia, o protagonista o derruba e consegue fugir. Em seguida, para escapar, ele tem que matar Jim, Missy e o filho do casal. Durante a luta, Rose está de fones de ouvidos no quarto e não consegue escutar a confusão. Depois de pendurar na parede as fotos das suas antigas vítimas como troféus, ela está na internet buscando o seu novo alvo. Contudo, quando o fotógrafo pega no carro, Georgina se joga na frente e acaba sendo atropelada. Aí a vilã ouve o barulho do acidente e desce as escadas com uma arma. Perturbado pela morte traumática da mãe, ele não consegue deixar a mulher ferida no chão e parte com o seu corpo desmaiado no banco do carro. Momentos mais tarde, ela desperta e o ataca, provocando um acidente, enquanto grita: "Você arruinou a minha casa." Parado na estrada e ferido, o fotógrafo é atacado por Rose e Walter, e quem ela se refere como avó. Os dois homens lutam e quando Walter está vencendo, Chris consegue apontar o flash para seus olhos e quebrar a hipnose. Nesse momento, o jardineiro perde a arma para Rose e para um tiro em si mesmo, acabando com a própria vida. O casal luta entre si e acaba caindo no chão. Tentando alcançar a arma, percebe que está sem saída. Ela pede desculpas e fala que o ama. Quando o antigo namorado está prestes a matá-la, escutam sirenes da polícia e Rose grita pedindo ajuda. Chris para e coloca as mãos no alto, mas o agente que aparece é Rod. Em silêncio, o protagonista entra no veículo, visivelmente abalado por tudo o que aconteceu. Já o amigo remata com o seu comentário: "Eu te falei para não ir naquela casa." Bom, galera, esse foi o resumo do filme Corra, Get Out, né? Um grande filme que foi lançado aí em 2017.
que foi até vencedor do Oscar, né, como o melhor roteiro original. E é isso, galera. Eu agradeço por vocês terem visto o vídeo. Peço para que curtam o vídeo e se inscrevam para que a gente fiquem por dentro dos novos conteúdos que a gente está trazendo, tá? Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.